Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. O tema da nossa aula de hoje de ciência, nós vamos abordar as fases da vida e também um tema de metamorfose. É tipo uma revisão do final do nosso capítulo. Fase da vida de um ser humano. No caso do ser humano, em que o embrião se desenvolve no interior do corpo da mãe, a, par a partir do nascimento, podemos dividir as fases da vida em quatro principais etapas, que são a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Repetindo, a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Essa parte da infância, ela engloba desde o momento do nascimento, como também ali chegando quase aos 12 anos de idade, que é no caso, divididos na fase em que a criança ela é bebê e nas fases em que ela é criança, respectivamente. Bom, é nessa fase em que, na infância, em que mais precisamos dos cuidados dos adultos. E quando crescemos e nos desenvolvemos, é nesta fase que aprendemos muitas coisas, dentre elas a andar e a falar. Lembrando que no final do nosso capítulo passado, quando falamos depois que nasce, os seres vivos, em especial também a espécie humana, os humanos, os seus filhos são a réplica genética dos seus pais, ou seja, são as versões miniatura dos adultos, umas versões menores. Já na adolescência, marca uma fase de mudanças no corpo, tanto de meninos como de meninas. No caso, é a fase em que ocorre a maior parte do desenvolvimento no termo de altura, de crescimento. No caso, também vai ocorrer mudanças hormonais, ou seja, o corpo do menino e da menina vai mudar. A, a forma do cabelo, muitas pessoas que têm o cabelo liso, quando chegam na adolescência, eles começam a mudar o seu cabelo. O cabelo ele adquire um aspecto mais ondulado nesses casos. Existem também as mudanças devido a fatores hormonais e a fatores de asepsia, por exemplo, surgimento de acnes e espinhas. No caso dos meninos, o aumento dos pelos e o engrossamento da voz é uma das situações que ocorre na adolescência. Na fase adulta, nosso corpo já está completamente desenvolvido e pronto para a reprodução. Ou seja, quando chega na fase adulta, é quando as pessoas. O seu corpo está totalmente maduro, a mulher, no caso, já pode ser mãe, o pai, ele já pode se tornar pai, o adulto, na verdade, já pode se tornar pai. Ou seja, é uma fase em que as pessoas elas tentam buscar parceiros para construir uma família, constituir uma família, em outras palavras. A velhice é a fase em que envolve a pessoa que apresenta mais experiência de vida. Nessa fase, o corpo humano vai ficando mais frágil. Ou seja, é bem notório que as pessoas, quando elas já estão de idade, os seus ossos ficam mais frágeis, a sua resistência à imunidade, a sua resistência imunológica, ela diminui. Ou seja, começa a surgir mais doenças. Outra coisa também, a questão de memória, visão, olfato, a audição, diminui a questão dos sentidos. Elas também se tornam bastante frágil, a questão óssea, ou seja, deve-se ter cuidado com os idosos, especialmente a questão de quedas. Ou seja, por isso que algumas pessoas dizem que quando a pessoa está na velhice, já se tornou idoso, ela volta a ser tipo uma criança, ou seja, tem que ser cuidada, observada. E agora esse tema sobre metamorfose. Outros animais, entretanto, nascem completamente diferentes dos adultos e passam por grandes mudanças até chegarem à fase adulta. Esse processo é chamado de metamorfose e ocorre o ciclo da vida dos sapos, dos insetos,
como as borboletas, as joaninhas, os mosquitos, dentre outros. No caso aqui, ele vai estar especificando um esquema sobre a joaninha. Nós temos aí a joaninha adulta. Depois da joaninha adulta, se ocorreu o acasalamento entre macho e fêmea, a fêmea ela coloca seus ovos sobre uma planta, ou seja, abaixo dela. Provavelmente vocês já visualizaram ovos de diversos insetos nas plantas. Aí nós temos os ovos da joaninha com esse aspecto mais amarelado. Depois que esse ovo ele eclode, do ovo sai uma larva que se alimenta das partes da planta. Depois que essa larva ela se alimenta, ela começa a crescer, ou seja, aumentar de tamanho, que ela é conhecida como lagarta. A larva ou lagarta, ela passa para uma fase de pupa que ocorre dentro de um casulo. Depois desse casulo, essa pupa ou crisálida, ela vira uma pupa ou uma crisálida, que geralmente é aquela casquinha que você já deve ter observado em algumas plantas da borboleta, o casulo da planta, o casulo que ela forma. No final da metamorfose da pupa de uma joaninha, ela vai e já se torna um novo adulto. É somente nessa fase em que ela sai de pupa ou crisálida que ela se torna um adulto no qual ela vai ficar parecida com os seus pais. Bom, pessoal, então para decorar, os insetos e os sapos, eles passam por um processo que é chamado de metamorfose, que é da seguinte forma: o adulto, ele coloca o ovo, ou seja, a primeira fase é o ovo, depois a lagarta, que é a larva, segunda fase é a larva, a terceira, pupa, e só assim na quarta ele se torna adulto. Tá ok? Repetindo, ovo se desenvolve para a larva, da larva se desenvolve para a pupa e da pupa para a fase adulta. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo sobre a metamorfose da borboleta, ou seja, a borboleta antes era uma lagarta e de lagarta ela se transforma em borboleta. Bom, turma, eu vou passar agora para vocês esse vídeo que é sobre a metamorfose de uma lagarta. Então, acompanhe, essa lagarta ela vai se transformar em uma borboleta. Nesse primeiro momento aí temos o ovo eclodindo, dando origem à lagarta, ou à larva. Nesse momento aí a lagarta ela está começando a deixar de ser larva e está começando a montar e preparar o seu casulo para saindo aí da fase já de pupa. E agora nós vemos aí, ó, ela já rompeu o casulo e já deu origem à sua forma adulta.
Bom, turma, esse foi o vídeo. E agora com esse vídeo eu encerro a nossa aula. E até a próxima. Tchau, tchau.